Olá, caros alunos, eu sou a professora Tiana Cairo e vou ministrar a disciplina Legislação Tributária e Comercial. Já tivemos o nosso primeiro encontro e nós tratamos de temas gerais do direito tributário, falando um pouco do conceito do direito tributário, o conceito de tributo previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional e começamos o tema limitações constitucionais ao poder de tributar. Nesse primeiro momento, nós falamos sobre os princípios constitucionais tributários. Falamos do princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípios da anterioridade anual, nonagesimal, princípio da vedação ao confisco, dentre outros. Mas, dentro desse tema, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos ainda o tema da imunidade tributária. Então, vamos, nesse segundo momento, começar a falar um pouco desse instituto tão importante para o direito tributário. Bem, a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, é uma norma constitucional que afasta a tributação, ou seja, é uma hipótese de incompetência dos entes políticos na instituição de impostos. Vejam aqui uma primeira diferenciação que é primordial. É saber que imunidade não se confunde com isenção. Imunidade é tema de sede constitucional. Já a isenção é uma matéria infraconstitucional, ou seja, é uma matéria legal. Falamos aqui na aula anterior, quando tratávamos do princípio da vedação às isenções heterônomas, que o ente que institui, que tem competência para instituir o tributo, é que detém a competência para legislar sobre isenção. Então, aquele que institui é que pode isentar. Então, observe, senhores, que isenção é norma de âmbito legal. Imunidade está na Constituição Federal. Também aqui é importante falar que imunidade, essa expressão, não está expressa no texto constitucional. A gente observa que há imunidade com outras expressões utilizadas pelo Constituinte. Por exemplo, quando se diz que não será cobrado determinado imposto ou determinado tributo, ou é vedado, ou mesmo a expressão são isentas, são isentos. Aqui vale uma observação. Quando a Constituição Federal diz que são isentos, na verdade ela está utilizando o termo de uma forma equivocada, de uma forma atécnica. Ela deveria ter dito é imune, porque vimos que imunidade está na Constituição. Mas o Constituinte também utilizou a expressão aí de uma forma, infelizmente, errônea, utiliza o termo isento, mas toda vez que os senhores, lendo o texto constitucional, observar essa terminologia, saiba que ali está sendo veiculado a hipótese de imunidade tributária. Então, essas expressões, como já falamos, é vedado, não incide tributos ou são isentos, diz respeito à imunidade tributária. Um outro ponto. A Constituição, de uma forma geral, traz hipóteses de imunidades para vários tributos e não somente para os impostos. Exemplo, existe a imunidade de taxas prevista no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Existe a imunidade para impostos, que é a imunidade do artigo 150, inciso 6, também do texto constitucional. E existe imunidade para as contribuições sociais, prevista no artigo 195, parágrafo 7º, também da Carta Maior. Então, observe que, ao longo do texto constitucional, nós temos imunidades extensível a outras espécies de tributos, e não apenas aos impostos. Mas, aqui, o tema central da nossa aula hoje são as imunidades genéricas. Essas imunidades genéricas são aplicáveis tão somente para impostos, ok? E onde nós vamos estudar? Abram o artigo 150, esse mesmo artigo que estudamos os princípios constitucionais tributários. Só que no artigo 150, vocês vão buscar aí o inciso 6.
Então, aí no inciso 6, nas suas alíneas A, B, C e D, nós vamos estudar as hipóteses de imunidade aplicável, como eu já citei, aos impostos, ok? Então vamos para a primeira hipótese. Primeira hipótese, artigo 150, inciso 6, a linha A, que é a denominada imunidade recíproca. Por essa imunidade, é vedado que os entes políticos, já vimos União, Estado, Distrito Federal e município, instituam impostos uns aos outros. Vejam que a linha A diz que não haverá incidência de impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços uns dos outros. Ou seja, aqui o que está por trás dessa norma imunizante, o fundamento dela é o princípio do federalismo. Então, não é possível que um ente cobre imposto um dos outros. Exemplo, imagine que na sua cidade exista um prédio pertencente ao Estado da Bahia e o prefeito do município queira cobrar o IPTU naquele prédio pertencente ao Estado. Isso é possível? Não é possível. Por quê? Porque há aí, nesse caso, a configuração da denominada imunidade recíproca, que veda que um ente cobre impostos uns dos outros. Outro exemplo, imagine na sua cidade, tem um prédio pertencente a uma autarquia federal, ao INSS. Haverá cobrança de impostos? Não. Por quê? O parágrafo 2º desse mesmo artigo 150 estende a imunidade recíproca para as autarquias e fundações públicas. Então, eu citei aqui o INSS. INSS é uma autarquia federal. Vai pagar IPTU? Não vai pagar IPTU. Agora, haverá cobrança de uma taxa de coleta de lixo para esses prédios, seja o prédio estadual ou o prédio pertencente ao INSS? Sim, vai pagar taxa. Por que vai pagar taxa? Porque essa imunidade, prevista no 150, inciso 6, restringe-se apenas à espécie tributária, espécie de tributo, que são os impostos. Ok? Então, cuidado com isso. Vai pagar uma taxa? Vai. Se for instituída uma contribuição de melhoria, que é aquele tributo que será cobrado em razão da valorização sofrida por um bem em razão de uma obra pública. Então, a contribuição de melhoria que foi instituída pelo município vai ser cobrado daquele imóvel pertencente a outro ente? Vai, porque se trata de uma outra espécie de tributo e não de imposto. Então, vai pagar imposto? Não. O STF tem um entendimento também que não só a incidência na renda, no patrimônio, nos serviços uns dos outros é que estará imune. O STF interpreta isso de uma forma ampla. Então, todo e qualquer imposto não haverá incidência de um ente com relação ao outro. Por exemplo, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, não poderá ser cobrado do município ou do Estado. Ok? Então, vamos adiante. Falamos aqui do parágrafo 2º, que tratamos das autarquias e fundações. Então, autarquias e fundações também se estende a elas a denominada imunidade recíproca naquelas atividades que estão relacionadas, às suas finalidades essenciais. E há uma discussão com relação à empresa pública e sociedade de economia mista. Vejam que dentro da estrutura da administração pública, a administração indireta é formada por autarquias, fundações, sociedade de economia mista e as empresas públicas. No texto constitucional, nós só temos de forma expressa a imunidade recíproca para autarquias e fundações, como eu já expliquei aqui. Mas, se for uma empresa pública que preste um serviço público que é considerado essencial ou exclusivo do Estado, vai se estender a imunidade também? Aqui a dica é o seguinte: regra geral, empresa pública, sociedade de economia mista não tem imunidade tributária. A regra é essa.
Tanto que, se vocês procurarem no texto constitucional, no artigo 150 ou em outro lugar, vocês não vão encontrar estendendo a imunidade a essas pessoas jurídicas, né? Vocês não vão encontrar em momento algum. Onde vocês encontram eventuais extensões aí na interpretação dessa imunidade? Na jurisprudência. Então, esse exemplo clássico, na verdade, quanto às empresas públicas que prestam serviços públicos e que têm imunidade, é o caso dos Correios. Para quem quiser pesquisar, vocês podem buscar um recurso extraordinário 407-099 do Rio Grande do Sul. É o caso clássico dos Correios, onde foi entendido que há a extensão da imunidade recíproca para essa empresa. Ok? Mas, regra geral, empresa pública, sociedade de economia mista, não terá imunidade. Excepcionalmente, temos essas decisões dos Correios, da Infraero, e vocês, inclusive, podem ter acesso a esses julgados e a outros no material indicado aí na área do aluno, no material, no guia do estudante. Vocês observam que eu coloquei um link que trata da Constituição e o Supremo. Ali vocês baixem esse material e vão no artigo 150, a linha A, e vocês vão encontrar vários julgados, acordos, né, decisões do Tribunal Superior do STF, tratando desse tema da imunidade recíproca no caso de empresas públicas. Então, empresa pública, prestadora de serviço público, para a jurisprudência, há esse entendimento estendendo a imunidade. Agora, cuidado, não é empresa pública no exercício da sua atividade econômica. É apenas a empresa pública se confirmar que se trata de uma atividade, um serviço que é essencial, exclusivo do Estado, aí sim haverá essa interpretação extensiva da imunidade recíproca. Ok? Tudo certinho? Então, artigo 150, inciso 6, a linha A, imunidade recíproca. A outra hipótese, prevista na linha B, diz respeito aos templos de qualquer culto, que é a chamada imunidade religiosa. Aqui, a finalidade do Constituinte foi proteger o direito ao culto, né, dos cidadãos. Observe, os senhores, que o Brasil é um Estado laico, ou seja, não existe uma religião oficial. Então, o prédio onde ocorre a missa, né, ou o culto numa religião evangélica, ou mesmo no terreiro de candomblé, todas essas estruturas, por buscar aí proteger o culto do cidadão, terão aí o manto, né, são atingidas pela imunidade. Então, esses templos, observe que a palavra templo, também por uma interpretação da jurisprudência, ela não está associada apenas ao local, ao espaço físico onde se realiza o culto em si. Se tiver uma casa paroquial, uma escola bíblica, outros prédios anexos, cujas atividades buscam atender à finalidade essencial daquela entidade religiosa, também haverá imunidade. Então, existem decisões, por exemplo, dos tribunais superiores, onde imóveis alugados por entidades religiosas também haverá imunidade, por exemplo, não pagará IPTU, estacionamentos, desde que os valores sejam revertidos para a atividade essencial daquela entidade, também terá imunidade. Existem julgados dos tribunais, por exemplo, quanto a cemitérios que estão atrelados a certas igrejas, também haverá imunidade. Então, em suma, observem que o conceito templo de qualquer culto tem uma interpretação ampla, extensiva, valendo aqui também outros imóveis pertencentes à instituição, mas desde que atendam à sua finalidade essencial, que sejam revertidos para as atividades daquela entidade. Então, essa é a imunidade religiosa, artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Vamos adiante, né? Na linha C da Constituição, desse mesmo artigo, nós temos a vedação de instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços de quem? Partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, entidades, instituições de educação e de assistência social
sem fins lucrativos, e ao final o texto diz, atendidos os requisitos legais. Então, qual a finalidade de cada regra imunizante? No partido político, obviamente, se busca não coibir o pluralismo político. Então, aqui é nesse sentido que partidos políticos, suas fundações, atendendo a essas atividades e os requisitos que nós vamos ver previsto no artigo 14 do Código Tributário Nacional, é que terá também a imunidade a eles estendida. Temos também, como falamos, a imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores. Aqui um cuidado. A imunidade é para sindicatos de trabalhadores e não de empregadores. A intenção do Constituinte foi também proteger a liberdade de associação sindical. E claro, os trabalhadores são a parte mais fraca numa relação laboral, né? São aqueles considerados numa situação de hipossuficiência, nada mais natural que seja estendida também a regra imunizante apenas aos sindicatos de trabalhadores e não, cuidado, dos empregadores. Existe também as instituições de educação e de assistência social. Como elas exercem atividades que secundam o Estado, ou seja, atividades que são importantes para o Estado, mas que às vezes não há condições de cumprir ou de efetivar ações de uma forma plena, até por falta de recursos, enfim, e por outras questões que não vamos entrar nesse mérito, mas dada a importância de atividades que são exercidas tanto por instituições de educação e de assistência social, nada mais óbvio do que também estender a imunidade a essas instituições, já que exercem atividades que são de suma importância para o Estado e para a sociedade como um todo. Ok? Então essa é a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C do texto constitucional. Bem, nessas imunidades do artigo 150 temos ainda a linha D. A linha D refere-se à chamada imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Essa é a única hipótese de imunidade objetiva previsto nesse inciso 6, artigo 150 da Constituição, porque é uma imunidade que não está voltado para o sujeito que mercancia aquele produto, por exemplo, para a editora ou para a livraria, né, que fornece aqueles produtos ou colocam à disposição do consumidor. A imunidade não são para aqueles sujeitos que estão na atividade de mercância. A imunidade é para o insumo, o papel destinado, né, a livros, jornais e também aos periódicos. Então, cuidado com isso. É a única hipótese de imunidade objetiva previsto aí nesse rol. Uma observação aqui importante é que essa imunidade, por ser objetiva, por exemplo, vai ter imunidade para o imposto de importação, para o ICMS, para o imposto de produtos industrializados, todos que incidem nesses insumos para o papel, para o periódico, para o jornal, né? Ou seja, o papel, desculpem, para a fabricação desses bens cujo é o interesse aqui maior é proteger e também difundir a cultura, né? A informação. Nesse caso, como eu falei, que a imunidade não se estende para quem mercancia. Então, uma editora, o carro da editora vai pagar IPVA? Vai pagar. A editora, enquanto pessoa jurídica, vai pagar imposto de renda? Também vai pagar. Então, não confundam. A imunidade é apenas para o insumo, né? Para o bem em si, que é a imunidade objetiva. Há entendimento do STF estendendo essa hipótese de imunidade para os filmes destinados, né, à produção de capas de livros, filmes fotográficos. Então, por exemplo, a revista tem uma imagem, uma foto. Não é isso que vai desnaturar a proteção da imunidade. A imunidade permanece, o STF já se posicionou nesse sentido. Há também uma questão interessante, né, que para o fisco não vai apurar o conteúdo do material veiculado naquele livro, naquele jornal. Então, por exemplo, uma revista Playboy, uma revistinha de gibi, de quadrinhos, o fisco
pouco importa para ele apurar o conteúdo da informação ali veiculada. Então, haverá imunidade nessas hipóteses aqui citadas? Sim. Então, o fisco não entra no mérito do conteúdo que está sendo veiculado ou não. A imunidade é estendida da mesma forma. E, por fim, importante também lembrar aqui nesse tema que diz respeito aos livros eletrônicos. Hoje, muito comum, né? Aí no nosso meio acadêmico, a gente às vezes recorre a essas fontes, mas ainda não existe um entendimento consolidado ou mesmo majoritário ou mesmo final pelos tribunais superiores com relação a eles. Há doutrinador que defende que livros eletrônicos também devem ser abraçados pelo manto da imunidade, mas ainda o fisco tem um entendimento aí restrito quanto a esse aspecto. Então hoje, o entendimento que temos hoje é que livros eletrônicos ainda não estão aí sob um amparo dessa imunidade prevista na linha D, artigo 150, inciso 6 do texto constitucional. Bem, visto essas generalidades, observe que nós trabalhamos as chamadas imunidades genéricas, que são as imunidades do 150, inciso 6, que diz respeito tão somente a impostos. Já falei e repeti isso várias vezes, dada a importância e não gerar confusão, ok? Mas também existem imunidades chamadas imunidades específicas que estão previstos aí ao longo do texto constitucional. Eu vou citar aqui alguns artigos, vocês tomem nota, depois confiram, façam a leitura e vocês vão perceber que são outras hipóteses de imunidade que estão distribuídas ao longo do texto constitucional. Então, peguem aí a canetinha e anotem esses artigos. Por exemplo, artigo 155, imunidade específica, ok? Parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição Federal, que diz respeito à imunidade específica para o ICMS. Outro exemplo, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição, que diz respeito à imunidade para o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Outra hipótese, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, né, da Constituição Federal, que diz respeito à hipótese de imunidade aplicável para o ITBI, também conhecido como ITIV, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, imposto aí de competência dos municípios, ok? Então, vejam que ao longo da Constituição há essa distribuição de outras hipóteses de imunidades específicas e existem outras, tá? Citei algumas aqui para que vocês saibam, anotem e depois façam a leitura no texto constitucional. Bem, dessa forma aqui a gente falou na aula anterior do tema das limitações constitucionais ao poder tributar. Nessa aula, especificamente, tratamos das imunidades. Falamos que a imunidade é aplicável no texto constitucional para taxas, contribuições sociais, impostos, mas especificamente no artigo 150, inciso 6 e as suas alíneas, a imunidade aí, ela só diz respeito apenas e tão somente aos impostos, ok? São as chamadas imunidades genéricas. Falamos também que existem imunidades específicas, foram esses últimos exemplos de artigos que eu pedi que vocês anotassem, vocês depois podem conferir, e assim nós encerramos o tema das limitações constitucionais ao poder tributar. Eu indico e sugiro que vocês façam a leitura dos textos, já que esse tema será novamente debatido, um dos temas mais importantes do direito tributário. A gente não tem como começar a adentrar no estudo do direito tributário sem, por exemplo, aprofundar alguns temas, como nós vimos na aula anterior, do conceito de tributo, ou mesmo dos princípios e das imunidades. São temas básicos que vocês devem ter bem fixado. É um entendimento assim bastante vasto, o estudo e o material contempla. Tem também na área de aluno, vocês podem recorrer ao nosso material de apoio. Nosso material de apoio está bem sucinto, mas também lhe dá uma oportunidade de ter essa visão geral de tudo que nós vimos aqui ao longo desses encontros aqui através da videoaula. Então eu agradeço
a atenção de vocês, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada.